meus amigos, minhas amigas da TV Mar, canal 25, emissora afiliada da NET. Estamos iniciando mais um momento jurídico e, como sempre, faço questão de frisar, posso parecer até repetitivo, mas faço questão de frisar que eu procuro trazer pessoas que tenham expressão informativa nas suas áreas de proficiência, para que possam valer o tempo que nós passamos aqui, mas, sobretudo, a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Nesse momento, nesse programa, nós estamos trazendo o Dr. Márcio Rocha. Eu estou chamando de doutor porque ele parece estar concluindo o seu doutoramento em Direito por esses dias. Então, o mérito a gente tem sempre que antecipar e reconhecer primordialmente. Então, o Dr. Márcio Rocha, processualista dessa nova geração de grandes processualistas do nosso país, nós vamos conversar sobre isso, e vem aqui também nos honrando com a sua presença e abrindo um espaço nas suas atividades para que a gente possa bater um papo sobre o novo Código de Processo Civil, a gente chama de nossa legislação instrumental civil, porque isso vai ser ainda objeto de muita discussão e de muita meditação por esse Brasil afora. Mas não vamos perder tempo aqui nessas considerações preliminares. Eu quero de logo, doutor Márcio, lhe agradecer, em meu nome, em nome da nossa casa, da TV Mar, em nome da direção, essa sua presença aqui. E deixar já esse primeiro momento para que você possa dedicar algumas palavras aos nossos telespectadores. Por favor. Primeiramente, eu que agradeço, doutor Jean, nessa honrosa iniciativa, né, da TV, de realmente se preocupar com as questões jurídicas, e isso para a sociedade é muito importante. E o novo Código de Processo, ele vem para tentar justamente trazer e dinamizar mais essa interação de diálogo entre o judiciário e o seu jurisdicionado, né? A sociedade, né? A população de uma forma em geral. Então eu que agradeço as palavras generosas, né, do senhor. Mas são verdadeiras, podem parecer, mas são verdadeiras. Né? E também gostaria de deixar registrado aqui que é uma honra muito grande estar aqui dialogando sobre o processo com dos professores da minha graduação, né? O Gerando foi um dos grandes mestres que eu tive na graduação, e talvez por isso o pouco, né, que eu contribuo hoje seja pelos grandes mestres que tive, e tive a honra de tê-lo como meu professor também. Muito obrigado, mas naquela constelação de grandes professores eu fui pequenininho. Que é isso, dei uma contribuição menor. Mas, meu caríssimo Márcio, vamos começar falando do seu doutoramento. Perfeito. Eu sei que doutorado não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, tem que haver uma entrega, uma abnegação, uma dedicação entusiasta e diuturna para a pessoa hoje, para você se sagrar doutor em Ciências Jurídicas Sociais e em Direito, né? Como é que foi o seu doutorado? Meu doutorado, ele é específico em Jurisdição e Processo, né, constitucional. Então, é muito difícil hoje você inovar no direito, né? Porque no doutorado, né, para os telespectadores que não têm assim uma compreensão, doutorado você tem que trazer algo de novo. Você tem que, na verdade, criar alguma coisa ou dar algum posicionamento novo sobre uma abordagem nova sobre determinada matéria. Então é uma pesquisa que você faz. Então realmente você tem que ler vários autores, principalmente os autores estrangeiros. Eu brinco às vezes que eu não estou fazendo doutorado, eu estou fazendo um curso de línguas, porque é texto em alemão que você tem que ver como é que vai traduzir, porque infelizmente eu não sei alemão e é uma língua muito difícil, mas francês você consegue ler, italiano, espanhol, né? Então o doutorado, ele dá a você uma carga, eu acredito, teórica muito grande dentro da área que você que você pretende, né, pesquisar. Então, assim, eu estou tratando de um tema também muito polêmico, né? A gente vem discutindo, meu orientador é o professor Leonardo Carneiro da Cunha, já é bastante conhecido nacionalmente, escreve o livro Fazenda Pública em Juízo, inclusive saiu agora a nova edição. Essa é uma nova edição, então assim, é uma referência, e eu tenho um privilégio muito grande de tê-lo como orientador.
E o meu tema discute as questões relacionadas à ordem pública no processo, porque se fala muito hoje de questão de ordem pública, de norma cogente, e a gente vai aplicando as questões e não se indaga qual o limite disso, o que é realmente. Porque a cogência todo mundo sabe. Perfeito. Mas quais são os limites dessa cogência? Então é justamente descobrir e verificar se realmente existem no processo e no novo Código de Processo Civil, quais são, e isso eu acho que é uma contribuição interessante para que a gente dinamize mais a aplicação do novo Código e verificar esse novo momento que nós estamos de transição, né? De uma nova legislação, de uma legislação que vem com a marca de um formalismo muito grande, que é o Código de 73, e agora uma legislação, digamos assim, não que não seja formal, porque o direito ele é formal na sua essência. Formal. Né? Vira uma anarquia. Então ele é formal em sua essência, mas é uma legislação que tenha como aproveitar mais atos, que dê oportunidade das partes para regularizar os atos, a formalidade, para que o juiz realmente faça a função dele, que é julgar o direito, né, que é o que mais interessa. E hoje o código prestigia muito o mérito, nós vamos chegar lá, mas é um código voltado para atingir ao mérito. Mas me diga uma coisa, o seu doutoramento, quantos anos? São 4 anos, né? Na verdade eu estou no 3º ano e pretendo finalizar esse ano. Eu não quero estender mais porque o meu doutorado é na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então tenho que viajar toda semana. Eu praticamente, durante esse tempo todo, estou um caixeiro viajante, né? Às vezes o pessoal liga, estou em São Paulo, estou no Rio, estou... Falei que você estava em São Paulo, eu quero tratar desse assunto do foro permanente. Mas outro dia falei com você estava indo fazer uma palestra em Arapiraca. Então, em Recife, e aí o pessoal, rapaz, você não faz mais não. Aí além disso tem um escritório, né, que a gente tem que... Estou sabendo que você fez uma palestra também para os advogados da nossa Ordem dos Advogados. Estou sabendo que você fez uma palestra sobre o novo CPC. Foi. Agora eu achei curto o curso da OAB, você não achou não, mano? Porque assim, na verdade foi só uma tarde e noite. Tarde e noite, um panorama geral assim, porque o pessoal exigiu muito, mas a gente, junto da ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, está elaborando um curso e já vem promovendo cursos telepresenciais, né? Então, para que a gente fomente, porque às vezes as pessoas, não sei se é realmente isso do brasileiro, mas se preocupa com as coisas na última hora, no último momento, e não aproveita o tempo em nosso favor, né? Esse também é uma ideia da pesquisa, né? Eu tenho 4 anos, mas eu tenho que usar esse tempo a meu favor, não posso deixar para escrever e ler tudo no último ano. Claro. Né? E a doutora Marinella, como ela é uma doutrinadora, ela é uma intelectual, eu acho que os advogados vão aproveitar bem, a classe de advogados vão aproveitar bem para essa aplicação do conhecimento do novo CPC. Eu estou lá junto, né, da gestão dela, na ESA, na Escola Superior da Advocacia, e a gente está continuando, né, um trabalho que o Tiago também, ele dava muita oportunidade para esses cursos, né, um grande amigo nosso. Então essa continuidade a gente pretende continuar, né, na verdade, e fomentar mais ainda. Perfeito. Meu caro Márcio, você já fez lançamento, você já tem obras aí no mercado, né? Já. Você tem o primeiro livro que você lançou? Isso, o primeiro livro foi uma versão comercial do meu mestrado, né? Da minha pesquisa, que foi feita aqui na Universidade Federal de Alagoas. Já está nas livrarias aí? Já. Qual o título da obra? É Ativismo Judicial e Direito à Saúde, né? Então eu fiz uma análise sobre o que é isso, que os doutrinadores discutem na parte de direito constitucional, e fiz uma pesquisa especificamente no Tribunal de Justiça de Alagoas, aliado aos tribunais superiores. Então, como é que o Tribunal de Justiça de Alagoas vem se manifestando, como é que o juiz vem se posicionando em relação ao controle da saúde, do medicamento, porque é uma discussão grande com relação à prova técnica hoje. Então, muitas vezes, quem está julgando o processo, e às vezes a gente nem percebe isso, é o médico. O médico passa uma receita, ou o médico indica uma medicação X, o juiz, ele não é formado para isso. Então, muitas vezes, ele vai contestar aquela medicação,
Então, assim, há uma grande preocupação ainda hoje com relação a isso, as câmaras técnicas, né, de saúde, enfim, como é que isso vai, se ajuda mesmo ou se não ajuda, mas hoje há uma discussão grande no processo com relação à prova técnica. É possível, por exemplo, um exame de DNA, é lá 99,99% de chance de ser o pai. Como é que você contesta isso, né? Então, essas provas incontestáveis vêm também da noção do fato notório, enfim, então há uma discussão, mas é difícil para o magistrado, né, contra-argumentar ou até pedir uma instrução relacionada a essa prova técnica. E isso acontece muito nessa parte do direito à saúde. Então o cara diz, tem que usar uma prótese X. Mas tem uma prótese que o Estado oferece que supre a necessidade, mas ela é mais inferior. Mas, aliás, só me permita só uma exceção, a jurisprudência hoje ela é iterativa, ela é pacífica no sentido de que o médico que acompanha o paciente é a autoridade para indicar questão de próteses, questão de lentes, etc. Aí é uma discussão grande com relação a isso, porque vem o Estado, né, de uma certa forma, se defender, dizendo que, na verdade, o Estado ele fomenta a saúde, mas a saúde é uma troca, digamos assim, de responsabilidade. E se a gente for olhar na Constituição, né, infelizmente, no salário nosso inconstitucional, né, que eu sempre digo, o salário mínimo é inconstitucional, né? Totalmente. Porque se está na Constituição que ele deve garantir lazer, saúde está incluído lá, né, moradia, várias questões, então o nosso salário, infelizmente, ele não atende a essa expectativa. É algo surreal, né? Surreal. Mas por esse fundamento o Estado também chega e diz, olha, o próprio salário que você ganha tem que garantir a saúde, mas será que garante realmente? Aí vem a discussão de orçamento, né, da reserva do possível, mínimo existencial. Então os constitucionalistas discutem muito essa questão de dar o mínimo, né? E será que o mínimo realmente é necessário ou não? Enfim. Se você veja como são as coisas. E o Estado, vamos dizer assim, na dinâmica estatal, o sentido teleológico é não ter lucro. O Estado não é para ter lucro, não. Perfeito. O Estado é para reverter todos os seus esforços, todos os seus ganhos e benefícios da sociedade. Perfeito. E infelizmente nós não vemos isso. Bom, mas você também participa de uma outra obra, processo de conhecimento, uma obra densa, não é? Você participa. Está no mercado também essa obra? Tá. Na verdade, eu participo da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. O primeiro presidente da associação foi o Fred Didier e hoje é o meu orientador. Processualista, né? Eu sabe como é que eu chamo o professor Fred Didier? O palavra fácil, né? Ele fala de coisas complicadas com a leveza, né? E, inclusive ele estava em São Paulo, a gente tem um contato muito grande, assim, se tornou já um parceiro, né? A gente discute, nós temos grupos pelas redes sociais, né? De WhatsApp, Telegram, a gente está sempre trocando informação. E assim, essa associação deu realmente uma projeção dos processualistas norte e nordestinos por conta dessa super, né, valorização das coisas que vêm de fora, do sul, do sudeste, né? Mas esse é o volume 2, né? Esse daí é o volume 2, são 6 volumes, na verdade, essa coletânea. É uma coletânea sobre o novo Código de Processo Civil, participam várias pessoas. Já foram editados os 6 volumes? Já, 6 volumes, são 6 volumes, Essa aí é a parte... Onde é que você pode encontrar esses 6 volumes? Pode encontrar no próprio site da editora, né, que é a editora que como é que se diz, que disponibiliza, né, a nossa publicação, que é a editora filiada ao Fred Didier, que é a Juspodium, e como é que se diz, esse volume aí trata da parte de processo de conhecimento e normas transitórias, mas a gente tem a parte geral, uma parte da execução, a parte da produção de provas. Então, assim, dividiu bastante. A temática que você aborda é muito, muito interessante, né? Eu abordo a temática da improcedência liminar, né? É a possibilidade hoje, que é no Código 73, o antigo 285A, né? Que era a possibilidade do juiz julgar, sentenciar o processo já no começo. Pega a petição inicial, verifica que já existem casos semelhantes, ele vai e sentencia. Sentencia contra o autor, né? Sem citar o réu. Fala com relação a precedentes. Isso. Eu quero aprofundar com você esse assunto, que esse assunto ele é um assunto importantíssimo
para que o judiciário venha dar uma prestação mais séria, muito importante. Sem entrar no assunto, mas só para puxar uma ideia pequena ainda. Perfeito. Você acha que os precedentes vão estar mais ou menos estabilizados? Você acha que em 2 anos nós já vamos ter muitos precedentes? Eu acredito que essa ideia que dos precedentes, porque na verdade o que o código, no meu entender, ele quer? Ele quer, na verdade, sistematizar a forma da gente utilizar as decisões judiciais. Porque é engraçado que Subindo os tribunais superiores. Eu acredito que nós não sabemos muito, a verdade é essa, porque analisar decisões. Pegar uma ementa de um acórdão e jogar numa petição, jogar numa fundamentação, isso não é analisar a decisão em si. E às vezes, quando a gente vai olhar, a ementa nem reflete o que está lá dentro do relatório, da fundamentação e do resultado. Então, acho que o código ele vem pegar, muita gente diz, então o nosso sistema agora mudou, é o sistema americano, é o sistema inglês, agora. Não necessariamente, porque os sistemas que a gente chama de civil law, como a lei, como fonte primária de direito, que é o nosso sistema, o sistema alemão, eles utilizam as decisões. A gente utiliza a decisão para julgar os casos. O problema é que parece que não havia muito respeito, né? Não havia respeito pelos próprios tribunais. Hoje é a grande questão que se discute, é a ética dos precedentes, havia muita vaidade nisso aí, né? Meio caminho, muita vaidade, você sabe disso. Cada um que quer dar um posicionamento jurídico relacionado ao caso, então isso é um problema. A gente vê hoje direito sorte, né? Direito não é sorte, direito não é cair com o juiz que tem uma apreciação adequada sobre a norma e com o outro direito loteria, né? Então acho que a gente tem que criar consensos, né? E o tribunal tem que manter essa ideia, que nós entendemos com relação a determinada questão e isso tem um tempo para durar, não é facilmente superado porque mudou uma turma. Por exemplo, aqui nós temos 3 câmaras cíveis no Tribunal de Alagoas. Vem um desembargador novo, vai mudar o entendimento de tudo que já foi construído. Então, o respeito à tradição, ao que já foi discutido de uma forma analítica, é possível mudar? Vamos verificar se é. Inclusive, o código ele traz alguns procedimentos, digamos assim, com relação à superação dos entendimentos. Pode até abrir abrir audiências públicas, porque se eu vou, é engraçado isso, se eu vou mexer com o direito da sociedade, vou mexer com o direito do cidadão, o cidadão não se manifesta. É como se eu entregasse o direito e pronto, agora resolva aí, diga o que é melhor para mim. Mas dizer o que é melhor é dialogar também. Né? Márcio, dizem que eu sou crítico, dizem que eu sou um crítico mordaz, mas não sou. Eu apenas vislumbro as coisas que eu acho que estão, na minha opinião, equivocadas. Graças a Deus que isso não é aqui em Alagoas, graças a Deus. Mas eu conheço um rapaz aqui na Paraíba que ele acha que no crânio dele há uma genialidade que ninguém consegue superar. É complicado, é complicado. Dialogar com o cidadão desse. O outro, por exemplo, que você não pode dar uma decisão, é advogado esse. Esse é aqui já em Sergipe. Você não pode decidir em desfavor dos interesses do cliente dele. Se você decidir, é como se você tivesse cometido uma falta gravíssima. Ele lhe representa, ele faz uma verdadeira algazarra. Ave Maria. Agora, tudo porque eles acham que no crânio deles se encontra uma genialidade que faz com que eu e você sejam transformados à condição de humanoides. Meu Deus. É complicado, né? Um cidadão desse, por isso que inclusive lá no Congresso Nacional, quando o código estava em elaboração, alguns políticos falam, rapaz, esse código do jeito que está aí vai aposentar muita gente, né? Se não entender a perspectiva do código, a funcionalidade do código, não vai aposentar quem não tiver interesse, né? Então, assim, eu acho que o código ele tem ganhos tanto para a magistratura, porque a parte instrutória, que eu acho que é a parte de mais ação do juiz ali, é que ele vai verificar realmente o convencimento dele com relação ao fato. Então, a parte instrutória, o juiz ganha um poder grande com relação a isso. Os advogados, muita gente critica o código, dizendo que o código é da OAB, só porque tiveram algumas... Diz que a figura do advogado nesse código, ela restou alçada a um patamar muito significativo. Por conta dos honorários
fixação de honorários, mínimo de 10, máximo de 20, que eu acho que só pelo esse fato, questão dos prazos em dias úteis, eu até não gosto muito, né? Muita gente diz, rapaz, você, porque eu trabalhei no tribunal, o senhor sabe, durante 8 anos, assessorando desembargadores, e saí para advogar, para fazer minhas coisas, foi uma experiência excepcional lá no tribunal, né? Conheci várias pessoas, tive um apanhado jurídico muito importante lá, e na verdade o que acontece? E eu, como advogado, eu não gosto muito do prazo de dia útil, porque mas falam no descanso do advogado. Mas não vê outra perspectiva, que eu vou ter que ter prazos para todos os municípios, por exemplo. Eu vou ter que saber o dia útil, os feriados nacionais, os estaduais e os municipais, porque aí eu vou ter que ter um controle maior com relação a isso. Então o trabalho pode ser até maior, eu posso até ter um tempo maior, mas eu vou ter que controlar isso. Ô Márcio, me diga uma coisa, só para a gente antes de entrarmos no assunto mesmo de fundo, me diga uma coisa, eu lhe fiz uma pergunta, certo, e eu queria que você objetivasse isso para a gente. Você acha que os nossos primeiros precedentes vão aparecer quando? Já tem uma perspectiva? Pronto, há uma discussão, inclusive a gente falou isso lá no fórum, já existe precedente no nosso sistema. Se a gente for olhar o artigo 927 do Código, né, que ele vai dizer lá, os juízes e tribunais observarão as decisões em controle de constitucionalidade do STF. Então, hoje a gente já faz isso, né? Se o STF, no controle de constitucionalidade concentrado, diz que uma norma é inconstitucional ou é constitucional, o juiz aqui, ou o tribunal, vai dizer diferente. Então, a palavra com relação à Constituição é do STF. Então, nós já temos isso. Então, aplicar, na verdade, é justamente o que eu estava dizendo, é racionalizar o entendimento da aplicação das decisões. Outra questão, súmula vinculante. Súmula vinculante não é precedente, né? Está lá nesse artigo, mas súmula vinculante todos já seguem, inclusive a administração pública é vinculada àquele comando, aquele extrato lá. Quando o juiz for aplicar, quando o advogado for aplicar a súmula vinculante, aí ele vai ter que se reportar aos julgados que formaram aquele enunciado e aplicar o caso e verificar se aplica, se não se aplica. Vai ter que discutir a ratio? A ratio decidente, a razão, os motivos determinantes, né? Que o Código algumas vezes fala da tese, é a tese jurídica que é firmada pelo tribunal. Depois ele vem falar das súmulas, aí uma novidade das súmulas do STF e das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional e do STF em matéria constitucional. Então essas súmulas, digamos assim, perdem um caráter de persuasão para ser um caráter obrigatório de observação, que o juiz tem que, se tiver uma súmula do STF em matéria constitucional, ele tem que aplicar o caso, pegando as decisões, pegando a ratio, como o senhor falou. E para os tribunais, aí, em casos repetitivos, né, vão ter um incidente promovido nos tribunais, demandas, e hoje já existe o recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, em que há uma vinculação, há uma obrigatoriedade de seguimento, né? E para os tribunais tem lá o inciso falando das decisões dos órgãos plenário ou especial, vincularão os magistrados que estão vinculados, né, a esse tribunal, devem seguir esses entendimentos. Por exemplo, aqui em Alagoas, se o Pleno do Tribunal de Justiça tem um entendimento em relação à família é isso, por exemplo. Então, os juízes aqui, todos os juízes que vão julgar uma questão que envolva a discussão o que é família, por exemplo, devem seguir essa orientação, né? Porque, inclusive, algumas pessoas vieram conversar com a gente, falando, mas o código não diz que é vinculante e que eu tenho que seguir. Mas eu acho que basta uma leitura para a gente identificar isso. Os juízes e tribunais observarão não é no sentido de eu olhar e tá tudo ok, vou fazer do meu jeito. Não é bem assim. Quando o pai fala para um filho, observe o que eu estou fazendo, ele está dizendo o quê? Faça como eu estou fazendo. Você vai ter um sentido de compulsoriedade. Então, alguém tá, às vezes a pessoa está interpretando dessa forma e talvez não seja a forma mais adequada. Então, entrou em vigor o novo código.
e inclusive essa é uma grande discussão. Inclusive na sexta-feira eu estava em São Paulo, tem não sei quantas mensagens no meu celular, o povo ligando, porque entrou em vigor, o que eu aplico? Então esse primeiro momento, que a gente chama da aplicação do direito intertemporal, muita gente diz, o código diz lá, tem um artigo específico que fala que a aplicação é imediata. Só que eu tenho que estudar o caso, porque o Código de 73, por incrível que pareça, ainda vai continuar sobrevivendo. E tem questões em que eu vou aplicar o Código de 73 e o Código de 2015 na mesma situação. Né? Então, eu tenho que verificar caso a caso e os tribunais, isso é uma grande preocupação, né? Primeira. Então, vieram perguntar, existe precedente? Eu tenho um entendimento aqui no Tribunal de Justiça em relação a isso, é do pleno. Eu vou julgar um caso agora. Aplique o 927. Né? A teoria dos precedentes, na verdade, a teoria mesmo dos precedentes, ela não é a teoria que o código está aplicando. Então, a teoria dos precedentes era muito mais complexa. Né? Na verdade, o nosso código, ele pegou técnicas do sistema americano, técnicas do sistema inglês, diz, vamos tentar adequar a nossa realidade para que a gente consiga analisar as questões, para que o artigo 926, ele fala dos tribunais devem manter íntegra, coerente e estável a sua jurisprudência, os seus precedentes. Aquela questão da vaidade que nós falamos. Então, vejam só, o STF muda um ministro, muda todo o julgamento. Você viu aquele julgamento da ação penal 470, né, que é o conhecido como mensalão. Mudou um ministro, foi só entrar o Luiz Roberto Barroso, que teve a possibilidade de reabertura do julgamento, porque é quase que incongruente. Você chega, uma pessoa que não entende realmente a parte jurídica, pergunta pra gente, você está cortando o cabelo, você tem amigos que não são da área, diz, rapaz, eu não consigo compreender uma coisa. Isso aqui é uma anarquia. Não consigo compreender uma coisa. Como é que um tribunal, digamos, eu e você decidimos uma questão, aí tem um recurso para reabrir essa discussão aqui, nós vamos decidir de novo. Aí, em tese, o resultado vai ser o mesmo, porque para você mudar só se fosse um argumento ou algum fato novo, mas que não houve. Então, é difícil a população entender isso, né? E traz para o ambiente processual uma significativa instabilidade. Perfeito. Meu caríssimo Márcio, nós vamos fazer um intervalo e peço aos senhores que não saiam daí, porque nós temos ainda grandes assuntos a tratar com o professor Márcio, mas aproveitando aquela questão da simultaneidade do Código Buzaide com o novo CPC, aí me vem à memória agora uma colocação de um grande professor, já falecido, ele andou por aqui pela América do Sul, mas ele é espanhol, chamado Niceto Alcalá Zamora e Castilho. Aliás, o professor Buzaide cita expressamente ele na exposição de motivos do Código de 73. Ele diz assim, olha, com relação para a gente ver que o Código Buzaide também não está totalmente afastado, ele diz assim, por mais que se derrube um edifício, uma edificação, desse resto que restou demolido, você sempre vai buscar coisas para utilizar na nova construção. Com certeza. Isso é de Niceto Alcalá Zamora e Castilho. Telespectadores, meus amigos e minhas amigas, voltamos já. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Retornando, meus amigos e minhas amigas, e sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Hoje conversando com o professor Márcio Rocha, um grande processualista, uma estrela, eu posso dizer assim, nessa nova constelação de processualistas de nosso país. Estamos aqui conversando com ele sobre o novo CPC, que é um instrumento de real valor para os operadores do direito e de grande importância para a sociedade. Então, meu caríssimo Márcio, quero iniciar para que os nossos telespectadores entendam, e eu gostaria que o amigo fosse objetivo nessa consideração. O professor Cruz de Tucci, numa palestra, ele disse que a importância do Código de Processo Civil é tamanha que ele é aplicado em todas as áreas do direito, exceto do direito penal. Ou seja, o CPC, ele é aplicado em todas as áreas do direito, menos o código, menos na parte penal. Como é que explica a importância desse instrumento? Na verdade, o Código de Processo Civil é uma lei geral sobre processo, né? Quando você diz eu sou processualista, eu sou um generalista. Então, o próprio artigo 15 do Código, ele vai falar que o Código se aplica subsidiária e supletivamente à esfera trabalhista, a esfera eleitoral e administrativa. E essa novidade, assim, digamos, administrativa, ou essa imposição do código para se aplicar na esfera administrativa, eu vejo assim, como será isso realmente, porque a gente tem uma lei do processo administrativo, mas o novo código fala em fundamentação qualificada, fala em precedentes, então, na verdade, a gente tem que verificar em que medida o novo código se aplica às esferas, né? Trabalhistas, eleitoral, administrativa, tributária, o processo do modo geral. Então a importância dessa legislação é essa. Ela está regulamentando questões procedimentais e o próprio direito, né, que advém da Constituição, que é o direito do diálogo, de contraditório, e o Código fomenta o contraditório, é um contraditório efetivo, está lá no artigo 10. Então o juiz, na verdade, tem a maioria dos magistrados, ou alguns, a grande maioria, vê o código, principalmente nessa parte do contraditório, com uma certa ressalva. Mas a questão do código é o seguinte, é abrir o diálogo. Então, eu vou antecipar o meu posicionamento. Se o juiz entende, por exemplo, que a parte é ilegítima, ele no Código de 73, ele podia sentenciar o processo sem exame do mérito. Acabava ali. Então, às vezes ele é uma perspectiva que ele enxergou, mas pode ser que essa decisão seja reformada no tribunal, enfim. Então ele poderia antes abrir o diálogo, dizer, intime-se as partes para que se manifeste sobre a possível ilegitimidade da parte autora. Claro. Então as partes vão, na verdade, o novo código quer que haja uma interação maior entre a atividade do juiz, a atividade da advocacia. Então a advocacia, na verdade, vai ter que trabalhar mais também, porque os advogados vão ter que se qualificar.
vão ter que argumentar mais, porque essa ideia de fundamentar com base em decisões vai modificar. Então, o artigo 489, que fala da fundamentação jurídica, né, das decisões, na verdade ele diz como não se deve fundamentar. O artigo 489, parágrafo 1º, fala isso. Não são consideradas fundamentais decisões, sentença ou acórdão que... Aí, é sempre menção, né? Então, aquilo ali não é só para a magistratura. Aquilo é para todos os operadores do direito. Porque se eu exijo do magistrado uma fundamentação jurídica qualificada, eu, advogado, quando vou peticionar, eu vou ter que também... Tem que dar os elementos. Os elementos para que o juiz... Eu não vou poder jogar lá uma ementa de um acórdão, ou vou jogar uma súmula e digo, doutor Jerônimo, resolva aí esse caso. Não, peraí, doutor. Por que essa súmula se aplica ao caso? Por que esse precedente ou essa decisão que você está dizendo se aplica ao caso? Intime você para que você emende a inicial e diga, faça essa fundamentação. Isso também é motivar. Isso também tem o nome da motivação. Perfeito. Então, assim, eu tive a oportunidade de uma exposição para juiz do trabalho e servidores e, assim, uma resistência muito grande, principalmente da magistratura do trabalho, com relação a isso. Diz, doutor, é o seguinte, os advogados fazem 1 milhão de pedidos e, às vezes, tem pedidos que não tem nem relação com a causa. Eu digo, simples, doutor. Você intima o advogado e peça para ele emendar a petição. Aí sim, sob pena de uma extinção, diz, olha, doutor, você colocou vários pedidos aqui, inclusive uns não têm relevância com a questão, então emende e identifique os pedidos, faça, objetive, esclareça. Então, a importância do código é fundamental porque, digamos que ele é a mola mestra do processo. Aí você falou a questão do processo penal. O código, ele não invade muito a esfera penal porque tem as suas peculiaridades. Algumas questões, os processualistas penais estão estudando para verificar a possibilidade de aplicação ou não na legislação penal. Que é outra codificação que está precisando. O Código Penal tem anteprojeto, mas tá difícil, né? E é uma coisa interessante que esse código ele marcou ou inaugurou o nosso Estado Democrático de Direito no seguinte aspecto: ele foi proposto e aprovado sobre o regime da Constituição de 88, é o primeiro codificação. Aí você pode perguntar, o Código Civil não é de 2002, mas o Código Civil tem uma tramitação antes da Constituição, mais de 30 anos de tramitação. Então esse marco histórico também é interessante, né, de registrar sobre o novo Código. Ele teve uma participação realmente de várias, até os órgãos e os auxiliares da Justiça participaram na Câmara da elaboração do novo Código. Tem uma mudança com relação à citação por hora certa, que foi um pedido, na verdade foi um questionamento lá de um representante dos oficiais de justiça. Ele diz, olha, a ideia na verdade era acabar com a citação por hora certa. Ele disse, gente tem que acabar com a citação por hora certa. E todo mundo acabar, mas é um instituto tão interessante, ele preza pune na verdade a má fé do cara que não quer citar, que não quer ser citado, né? Então, na verdade, a ideia dos oficiais era acabar com a citação por hora certa. Aí qual era o argumento? Vou lá 3 vezes, né? Eu tenho que ir 3 vezes. Aí mas houve uma discussão, porque a gente sabe que a legislação não é só feita por juristas. É encabeçada, na verdade, por um político. Então o político diz, rapaz, olha, eu tenho que encontrar aqui uma solução, porque de certa forma os oficiais são o meu eleitorado também, então tem essa dinâmica. Então ele diz, não, e aí como é que a gente pode adequar isso? Está lá a citação por hora certa, agora o oficial só precisa ir 2 dias. Se você olhar a natureza do código, você pode perguntar, então isso eles discutiram lá, a duração razoável do processo. Mas isso aí cai no que a gente chama de picuinhas. Isso é picuinha. Mas mas para evoluir, você pode ficar à vontade, se não quiser responder. Quem é o grande nome? Eu quero para ver, na minha época havia, não sei como é que eles estão, hoje havia 2 processualistas, eu vou usar uma expressão, o telespectador vai entender, 2 processualistas encantadores, todos hoje já beirando, eu diria, um faleceu em outubro de 2010, o outro está vivo ainda, mas já deve estar beirando os seus quase 90 anos, que era o professor Calmon de Passos. Perfeito. E era o Barbosa Moreira. Hoje, quem é o grande nome
da processualística brasileira, ou dois grandes nomes? Rapaz, assim, eu considero o Fred um grande nome, né? Fred Didier, um grande nome. Baiano, da Bahia. Esse é palavra fácil. O próprio Leonardo, né? Que ele tem referências internacionais também, o meu orientador. Tem grandes processualistas em São Paulo. Marinoni, né? como é que é? Marinoni é um grande processualista. O Vambier, como Vambier, é isso? Muito. Então, assim, a gente não tem uma... É muito duro dizer o nome. É muito duro, é muito difícil dizer o nome assim, sabe? Específico. É esse o processualista, até porque existem peculiaridades em cada um, né? Por exemplo, o Marinoni, ele é muito técnico, e é uma escola bem clássica, bem tradicional, então ele tem posicionamentos também dele. Fred também tem posicionamento dele. Leonardo se alinha muito, né? Na verdade, os posicionamentos se alinham com o Fred e Leonardo Carneiro. O Vambier também tem uma escola. O Humberto Teodoro Júnior, ele é bastante clássico, mas ainda está na moda o Humberto? Tá, inclusive tem um livro dele muito interessante, que é ele mais 3 autores que escrevem, que é Fundamentos do Novo CPC, Fundamentos de Sistematização. Eu tenho essa obra dele. Então, ele é um doutrinador clássico, conhecido como aquele doutrinador clássico, mas hoje ele já é um doutrinador de visão, ele já tá com né? 80 anos, não tá? Eu acredito que por aí. Tá com 80 anos, né? Então, é difícil você dizer. O Humberto foi numa fase, o professor Humberto Teodoro Júnior foi numa fase de transição, ali saindo do professor Calmon, do Barbosa Moreira, ele chegou logo depois, porque eu vim ter contato com obras do professor Humberto Teodoro Júnior quando eu estava terminando a minha graduação. Se você contabilizar que eu já estou com 36 anos de formado, ou para 36 anos de formado, já é uma longa estrada. Mas, por favor, então é muito duro você dizer... É difícil, a gente... É óbvio que, assim, a gente tende a justificar ou dizer uns processualistas que a gente tem uma afinidade até de questões teóricas e tal, mas realmente, assim, esses nomes que você citou, posso dizer que são os tops do processo civil brasileiro. Um outro aspecto, eu anotei aqui, 4 meses após entrar em vigor o novo CPC, ele já sofreu alterações em 13 artigos. Como é que você vê isso? Não pode parecer uma coisa assim meio banalizadora, não? Na verdade é o seguinte, tiveram algumas questões no novo código que geraram um grande problema, principalmente nos tribunais superiores e, na verdade, principalmente no STF e no STJ, com relação aos recursos especial e extraordinário. Talvez essa tenha sido a grande motivação de alteração e a questão da ordem... Da ordem cronológica, a ordem cronológica dos processos. Então, isso mexeu, na verdade, com a prática dos tribunais. Por exemplo, no texto originário do novo código, não previa a admissibilidade do recurso especial extraordinário pelo tribunal, como há hoje o controle, né? Então, eu apresento um recurso especial ou extraordinário no tribunal, o tribunal só faz encaminhe-se ao STF ou ao STJ. Então, isso gerou um problema grande, prático, né? E os próprios ministros do STF se preocuparam muito. Talvez tenham até colocado o Luiz Fux, né? Porque, rapaz, como é que você era o cara ali do código no Senado, no Senado, e você deixa passar um negócio desse? E na comissão. Agora, mas me diga uma coisa, será que ninguém percebeu? Repara a grandeza da pergunta, será que ninguém percebeu que a questão do princípio cronológico dos processos do primeiro grau era uma coisa totalmente inviável? Será que ninguém percebeu isso? Assim, a ideia em si, do ponto de vista filosófico, de isonomia, é interessante. Agora, prático é terrível. O indivíduo diz assim, eu vou a nado daqui para o Rio de Janeiro. Tudo bem, vai fazer isso na prática? É como se assim, o juiz tem que decidir agora, observando a ordem cronológica isso gera... Faz isso na prática? Isso gera um problema simples. Eu vou ter que colocar a ordem cronológica de processos que não tem nenhuma prioridade, mas aí eu vou ter que fazer um processo das prioridades. Então eu vou ter uma ordem cronológica aqui de um processo, vou ter uma ordem cronológica com essas pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais, né? E doenças graves.
e menores. Então, na verdade, eu ia ter várias listas. Aí o juiz me pergunta, como é que eu vou julgar? Qual é a prioridade da prioridade? Então, eu vou começar a transformar isso numa fila de banco, né? Que tem um caixa preferencial ou tem um escape preferencial, e como é que eu vou fazer esse controle? Você não pode fazer a ordem cronológica, você não pode, porque todas elas são, na minha opinião, imediatistas, essas questões de home care, essas questões de cirurgia, essas questões de liberação de medicamentos. Porque a ordem cronológica é para sentença, né? Conclusão para sentença ou acórdão. Aí tem um problema também no tribunal, que eu não concluo o processo para acórdão. Não há conclusão para acórdão, há conclusão para o gabinete, e do gabinete eu não sei o que é que o desembargador vai fazer, o que o ministro vai fazer, se ele vai fazer uma decisão. O acórdão, na verdade, ele é feito na sessão, a decisão colegiada é feita lá. E, além disso, ficou tecnicamente inviável o texto, né, originário, porque obrigava o servidor a fazer isso, na verdade, e o juiz a seguir essa ordem, e isso pode gerar problemas. E o que foi a proposta e a alteração da lei, pela lei 13.256, foi justamente colocar o termo lá, preferencialmente seguirá a ordem cronológica. Mas ainda existe um problema: se é preferencialmente seguir a ordem cronológica, então tem que haver ainda uma fila. Outra coisa, e essa expressão preferencialmente é sob a lógica de quem? Do magistrado, né? O juiz vai jogar preferencialmente a ordem cronológica. Então ele aqui. Então deixou ao albedrio do magistrado uma poder de responsabilidade muito grande. Isso vai dar lugar à representação, isso vai dar lugar a uma série de procedimentos dos advogados. A propósito, deixa eu só te falar aqui um negócio, só para os nossos telespectadores terem uma ideia. Eu estou tratando de uma sentença, de uma decisão, e eu me propus a levá-la de qualquer jeito, já agora, após esse feriado da cidade da Páscoa. A maior dificuldade, acredite nisso, meu caro professor Márcio, acredite nisso, a maior dificuldade que eu estou tendo para decidir essa questão nasce dos advogados. Eles criaram, rapaz, uma coisa dentro da relação processual, uma coisa, sabe, que eu fico pensando, meu Deus do céu, será que isso foi uma coisa? Mas não foi, parece que foi a origem disso, a falta de preparo. Eu estou dizendo isso com a categoria de quem foi advogado mais de uma década. Mas me diga uma coisa, Márcio, como é que você, como um jurista, como um processualista, como é que você classifica a nossa legislação instrumental civil, o nosso CPC? Você classifica como uma legislação ótima, boa ou ruim? Eu classifico como uma legislação boa. Por quê? Não chega a ser ótima, não, né? Não, porque eu acho que o ótimo é muito difícil da gente chegar, principalmente num ambiente democrático, né? Quando eu tenho que escutar todo mundo, nunca, um termo às vezes é modificado por que não coloca assim? Então, e inclusive tem vários artigos também que não são bons no novo código. Tem uma parte que realmente isso, né? Que não é interessante. Tiraram o recurso de embargos infringentes, né? E colocaram como técnica de julgamento, né? Então isso, no meu modo de sentir, não é tão interessante, mas eu conversei até com o pai da ideia em São Paulo. Ele disse, não, rapaz, mas é para ainda fomentar o diálogo, e fez algumas justificativas, mas aí eu disse, rapaz, isso pode gerar também julgamentos unânimes, ou forçar julgamentos unânimes, para eu não ir nessa técnica. Mas me diga uma coisa, para a gente ir evoluindo. O CPC, o novo CPC sozinho, ele vai conseguir dar efetividade e razoabilidade com relação a tempo aqui no nosso país? Ele sozinho faz isso? Não. Muita gente está dizendo, entrou o código em vigor, pronto. A justiça agora vai disparar, né? Vamos aos céus. Vai disparar. De jeito nenhum, né? De forma alguma. Não, até porque há uma acomodação no sistema, há uma acomodação da atuação dos profissionais. Exatamente. Por exemplo, há uma questão orçamentária envolvida nisso. O tribunal vai ter que se adequar a questões relacionadas ao código. Principalmente, foi até um questionamento meu lá, e eu estava discutindo isso com o Alexandre Freitas Câmara, que é um grande processualista também. A gente esqueceu, mas é um grande processualista. Também, né? Não, é do Rio. Né? Hoje ele é desembargador pelo Quinto lá no Rio de Janeiro. Então, com relação à videoconferência, por exemplo, eu posso, antes da sessão de julgamento,
digamos que meu processo é em Pernambuco, vai ser julgado pelo tribunal lá. Um dia antes eu posso apresentar um requerimento solicitando que a minha sustentação oral seja feita por videoconferência, porque eu tenho residência aqui em Alagoas. O código diz que o do advogado tem essa prerrogativa, digamos assim. Agora, ele não avança. Não avança em que sentido? Se eu faço isso hoje, o tribunal lá diz, nós não temos equipamento para transmissão ainda, nós não se adequamos. Aí tem uns posicionamentos radicais que dizem, mas você teve um ano aí, meu irmão, para se adequar. Mas a gente não sabe que não é só assim, que a administração pública, né, e o tribunal trabalha com essas questões de licitação, enfim. Então, vai facilitar talvez também a interação entre os tribunais. Por exemplo, eu vou poder fazer uma sustentação oral do meu escritório ou de uma sala de aula, se uma faculdade quiser que os alunos participem num momento desse, em vez de eu levar o pessoal lá para o fórum, lá para o Brasília, por exemplo, posso fazer uma sustentação oral no STJ. Então, a sala de aula aqui, eu fazendo a sustentação, os ministros falando, então, essa videoconferência, como é que vai ser isso, como é que os tribunais vão se organizar para isso. Então, assim, são questões tecnológicas interessantíssimas, só que... Elas vão exigir um certo tempo, né? Como é que eu vou exigir isso? Aí eu até tinha feito uma proposta um tanto dura, digamos assim, com relação a isso, que era um enunciado dizendo que se o tribunal não disponibiliza, ele teria que marcar a sessão para a sessão seguinte, por conta da logística do advogado também ir lá ou não, se ele indeferisse esse pedido, né, de sustentação oral. Mas aí, de um outro modo, também a gente sabe, a gente conhece o ser humano, né? Então, esse foi uma indagação de Alexandre para mim, a gente discutiu e chegou a dizer, bicho, talvez realmente não seja o momento da gente enunciar isso aqui no fórum, mas, como é que se diz? A gente sabe com quem a gente trabalha, né? Então, às vezes, alguns advogados, alguns colegas poderiam utilizar esse entendimento para, tipo, prolongar o julgamento, enfim, né? Atrasar. Mas me diga uma coisa, é outra preocupação minha. E a questão da cooperação das partes na dinâmica processual? Você acha, honestamente, Márcio, eu quero que você me tire, quero que você esclareça isso. Você acha que as partes, você acha que isso tem futuro no nosso meio, na nossa cultura? Na verdade é o seguinte, essa ideia, né, de comunidade de trabalho ou cooperação, né, processual vem lá da Europa, né? Isso vem até do Código Português. O Código Português, o novo Código de Processo Civil Português, que é de 2013, tem lá a cláusula da cooperação. Só que os portugueses, eles são... O senhor conhece muito lá Portugal. País pequenininho, organizado. Eles são bastante literais. Então, eles não gostam dessa divagação, digamos assim. Então, está lá escrito o que é cooperação, é dever disso, dever de consulta, dever de esclarecimento, dever de lealdade. Então, na verdade... Isso não estou evidenciado não no nosso, né? Não, então eu deixei, o nosso código, ele trabalha com a chamada cláusula geral, né? Está comentado nesse processo? Tem. Cláusula geral, né? Então, os sujeitos do processo devem colaborar entre si na busca... Isso dá litigância de má fé, vai dar muita litigância de má fé nisso aí. Deve colaborar, né, na decisão justa e efetiva. E justiça aí, que o código quer dizer, não é uma justiça filosófica. É a justiça do homem, né? É a justiça de você teve todas as garantias processuais, tive. O resultado foi esse, então eu posso considerar que essa decisão é justa. Então, na verdade, as partes, com relação à cooperação, eu vejo o seguinte, que elas vão ter que se policiar no sentido da lealdade. Muita gente pensa que cooperar é pegar as mãos dadas e andar. É óbvio que não vai acontecer. Na guerra não acontece isso, mas acontece o dever de lealdade. É engraçado, naquelas guerras medievais, fala muito isso. Quando há o conflito direto e morre alguma autoridade de algum desses exércitos, enfim, cessa ali naquele momento.
Então, ao dever, eu quero matar o meu inimigo, eu quero ganhar do meu inimigo com as armas que eu tenho. Agora, se acontece alguma coisa, eu tenho o dever de lealdade com o inimigo. Eu tenho o dever de lealdade na formação do meu ato, né? Então, a advocacia vai ter que ter um redimensionamento disso, né? Na verdade, o Código vai trabalhar muito com a advocacia preventiva, que é uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer, relacionada as próprias escolas, faculdades, tem que partir. Perfeito. Tem que dar o pontapé inicial e incutir na formação dos novos bacharéis isso que você falou, que é a advocacia preventiva. Ou seja, a solução dos conflitos não pode nascer só da pena do juiz. Justamente. Tem que nascer também do bom interesse e do bom preparo dos nossos causíveis. Fazendo uma analogia, digamos, com a medicina, eu vou ao médico para ver o que é que eu posso fazer para evitar isso, o que é que eu tenho que comer, o que é que eu tenho que fazer para que... de profilaxia. Então, eu tenho que fazer isso, incutir na sociedade e em nós essa forma de advocacia. Você vê, ninguém procura um advogado para fazer um contrato de aluguel, por exemplo. O que é que eu faço? Eu vou lá no Google, coloco lá modelos... Chama de Dr. Google. Modelo de contrato, e às vezes tem cláusulas ali que a pessoa não sabe qual a dimensão daquilo. Eu peguei um contrato que tinha cláusula arbitral, elegendo a Justiça de São Paulo para resolver aquele contrato, um contrato que é feito de aluguel. Eu já vi esse filme antes. Outra coisa, e o indivíduo entrar, isso eu sempre combati, viu? O indivíduo entrar pedindo dano moral. O Código agora veio em boa hora, viu? Foi. Ele dizia assim, irmão, eu acho que sofri essa lesão subjetiva assim. E eu quero dizer que o juiz arbitre, veja, diga quanto esse précio Dolores. Quero que o juiz diga. Agora ele é obrigado a dizer, né? Porque isso também eu sempre dizia isso, não deixe a critério do magistrado, porque a relação do pedido vai vincular se você diz, excelência, arbitre o valor dos danos morais e ele arbitra lá num valor que você não acha que seria, ele deu o que você pediu. Então, não venha pedir justiça, gratuidade da justiça, né, em cima disso aí, porque eu sei que vai ter muito isso, viu? Porque o acompanhamento vai ser seguro. Não é verdade? Isso. Mas, então, essa é a ideia, né, do controle do juiz. Então, o juiz tem muito controle nesse código. A gente fala, né, da atividade do magistrado mais relacionada à fundamentação jurídica, mas o juiz ele tem o controle do processo, ele vai conduzir, e essa ideia da cooperação é justamente essa. Nós tínhamos um modelo do Código de 39, que também tem no Código de 73, que é o modelo inquisitivo. Processo, o juiz é que comanda, o juiz é que ordena, ele que diz e pronto. É a figura central. Então, aí partimos para um outro modelo, que é o modelo adversarial. As partes, os adversários conduzem um processo. E, na verdade, eu acho que a cooperação, essa ideia de colaboração, é um modelo intermediário aí, em que todos os sujeitos do processo estão ali para uma finalidade, que é o quê? Aquilo que a gente estava discutindo, discutir o mérito da questão, discutir a questão de direito, porque o novo código, um juiz efetivo e um processo efetivo não é um processo que termina pelas regras processuais, processo por processo. É o processo que resolve o direito. Não é interessante para a gente dizer que a parte é ilegítima e ponto. É interessante corrigir isso e julgar o direito das partes. Então, dá essa resposta. E a resposta que a gente exige hoje, o código, é uma resposta mais qualificada. Porque eu vou qualificar essa resposta aqui no primeiro grau, essa resposta possivelmente chegará aos tribunais, então eu vou ter uma forma mais analítica de analisar isso e eu vou gerar os entendimentos. E a atividade do primeiro grau, é isso que eu sempre digo, vai ficar, digamos assim, mais célere, a prestação vai ser mais rápida, porque se o meu tribunal já entende, por mais que eu entenda contrário, o juiz até pode colocar na fundamentação que está seguindo o tribunal, mas que tem uma ressalva quanto a isso, e isso pode depois chegar ao tribunal, e os tribunais podem tentar até rever o posicionamento ou não, ou superar, que a gente chama na teoria dos precedentes, né? Meu caríssimo Márcio, olha, o nosso tempo está se esgotando, lamentavelmente, mas você virá aqui mais vezes. Perfeito. Porque eu tenho ainda muito assunto a tratar com você, muita coisa a gente não conseguiu tratar,
mas você virá aqui mais vezes ainda, você será uma espécie de guia, guia intelectual no nosso momento jurídico. Perfeito. Eu quero agradecer a sua presença, quero dizer que você realmente é uma figura que merece, de todos nós, de mim pessoalmente e da nossa direção da TV Mar, todo o respeito e consideração. E aos nossos telespectadores, sempre agradecendo, muito obrigado pela honrosa audiência, pelo prestígio. Eu tenho andado por aí, tenho recebido e-mails, tenho recebido telefonemas, todas as pessoas reconhecendo o valor do nosso programa e do nosso encontro semanal. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.